A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição do primeiro trimestre de 2025, a lição 9 que tem o tema: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Primeiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, né? Porque as heresias são antigas, mas estão agora só com uma nova roupagem para atrair mais seguidores para si. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, inscrito e não inscrito no canal. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. A você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nosso vídeo de leitura diária com a sua escola. Amém? Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem sido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Porque nas nossas estatísticas do canal, nós vemos muitas pessoas que não se inscreveram. Então, se for possível, nos dê a honra de ter você aqui junto conosco fazendo esse canal. Amém? Nossa leitura diária de hoje, a leitura do sábado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que tem como epígrafe: o Espírito Santo falou por meio dos profetas e apóstolos. Porque o Espírito Santo usou, né, os profetas e os apóstolos, né, e muitos deles para escrever a Bíblia. A Bíblia não foi alguém diz, não, mas foi escrita por homem, mas foi por homens inspirados pelo Espírito Santo. E não escreveram ali o que eles queriam escrever, não. Foi o Espírito Santo que foi dizendo para eles o que era necessário escrever. Ela não é de vontade humana. A Bíblia é de vontade divina. Ele não escreveu o que eles quiseram aleatoriamente, não. Ali foi o Espírito Santo que foi falando para eles e eles foram escrevendo. Amém? E segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim para nós: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Eles não falaram o que eles queriam falar, não, eles falaram aquilo que o Espírito Santo inspirou a eles para eles falar. Eles foram usados pelo Espírito Santo. O Espírito falou através deles. Eles não falaram o que eles queriam falar, não, falou aquilo que o Espírito Santo falou através dele. Por isso que deixa bem claro que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, né? Foi por vontade de Deus, por vontade do Espírito Santo. E segundo o livro de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: o Espírito Santo guiou cada autor bíblico, garantindo que escrevesse exatamente, né, o que queria, o que o Espírito Santo queria. Ele escrever exatamente o que o Espírito queria que fosse escrito. Essa inspiração faz com que a Bíblia seja a única fonte absoluta de verdade espiritual. A Bíblia é a única fonte de verdade espiritual, né, para nós. Por isso nós temos que nos deixar guiar por ela. Ler a nossa Bíblia, estudar, meditar, é isso que o crente deve fazer. E ser inspirado por ela. Quando vêm as heresias, primeiro ele consulta a Bíblia dele para ver se está escrito lá. Se não tiver, ele não aceita. E contribuindo ainda mais para essa segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro afirma a divina origem e autoridade das profecias das Escrituras. Todos os crentes devem, de modo semelhante, manter um conceito firme e fiel à inspiração e autoridade das Escrituras Sagradas. E há várias razões para isso. Primeiro, ela é a única maneira de ser fiel ao que Jesus Cristo, os apóstolos e a própria Bíblia ensinam a respeito da Escritura. A Bíblia era isso, né? Ser fiel à Bíblia, ser fiel às Escrituras, é a única maneira de ser fiel ao que Jesus Cristo, os apóstolos e a própria Bíblia ensinam a respeito das profecias, né? Segundo, sem uma convicção infalível nas Escrituras, a igreja fica sem alicerce autêntico e seguro para a sua fé, sem certeza de salvação, sem valor moral absoluto, sem mensagem garantida para pregar, sem nenhuma certeza do batismo no Espírito Santo e da operação de milagres, e nenhuma esperança
da volta eminente de Cristo. Se ele não tivesse a convicção inabalável nas Escrituras, tudo isso aqui ele não vai ter, né? Ele não vai ser seguro da sua fé, não vai ter certeza da salvação, né? Sem valor moral absoluto, sem mensagem garantida para pregar, sem nenhuma certeza do batismo no Espírito Santo, né? E da operação de milagres, e nenhuma esperança da volta de Cristo. Se ele não crê na Bíblia, tudo isso aí vai faltar no crente. Mas ele tem que ser fiel a ela. Não tem mais. Sem nenhuma convicção inabalável na Escritura, né? Os cristãos fiéis da Bíblia não têm nenhuma vontade, nenhuma verdade absoluta e objetiva, baseada na autoridade do próprio Deus, com a qual possam julgar e rejeitar, né, os valores movidos deste mundo, né? Por isso que tem que ser fiel à palavra, tem que ser fiel às Escrituras, senão a gente vai perder todo o valor que nós temos. Por isso que ele tem que ser fiel. E vai começar, né, feito ele diz aqui, com a qual posso julgar e rejeitar os valores movediços deste mundo. Vai ficar sem isso. As filosofias humanas e as práticas ímpares da cultura mundana. Sem a convicção inabalável nas Escrituras, o cristão não tem convicção de suportar, não tem condições de suportar as terríveis dificuldades dos últimos dias. Tá vendo? Sem convicção inabalável nas Escrituras, ficam enfraquecidas a plena autoridade e as doutrinas da Bíblia. Em consequência disso, ela será substituída pelas experiências religiosas subjetiva humana ou pelo raciocínio independente e crítico também humano. Tá vendo? Quando não tem a fé inabalável nas Escrituras, tudo isso vai acontecer no ser humano. Ele vai ficar sem convicção da volta de Cristo, sem convicção do batismo com o Espírito Santo, sem objetividade para pregar a palavra. Tudo isso vai faltar no crente. Então por isso ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma fé, ele tem que ter convicção. Ele tem que ter uma convicção inabalável. Porque as heresias estão aí. E muita gente está sendo influenciada pelas heresias. Não crê mais no batismo do Espírito Santo. Não crê que vai ter a grande tribulação. Não crê que Jesus vai voltar. Não crê que Jesus veio ao mundo. Tudo isso ele não crê. Ele não crê também que o Espírito Santo ainda está atuando na atualidade. Para muitos, o Espírito Santo só atuou na igreja primitiva. Para muitos, a grande tribulação foi no ano 70. Mas isso aí está tudo errado. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz o quê? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem ou mulher de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo? Então, as escrituras, ela é divinamente inspirada. Ela não é inspiração humana, mas é inspiração divina. Então a gente tem que crer em tudo que a Bíblia passa para nós. Porque eles existem aí, influenciando muita gente que estão deixando a Bíblia de lado e se enveredando pelo caminho herético. Mas nós não devemos fazer isso. Nós temos que ter uma convicção inabalável nas Escrituras. Crer que tudo que está aqui é Deus se revelando para nós. Amém?